Você está feliz ou não? Amém! Glória a Deus. Na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria, diz a palavra, amém? Então, se porventura tem algum motivo que às vezes nos entristece na chegar na presença certa, no lugar certo, ali nós começamos a ter uma mudança interna no nosso coração, no nosso espírito. É na presença do Senhor. Amém? Nós estamos falando sobre 45 anos de pregação. E o presbítero Felipe falou para mim: pastor, quer ver o vídeo? Eu digo: não, nem quero ver. Pode mandar lá que eu quero ver surpresa. Mas me emocionei, foi muito melhor ver junto com a igreja. Amém. De você poder ver um pouco. Deus preparou também para, nesses dias, nós estávamos na convenção em Guaíba, e eu tive ali com o pastor, esqueci o nome dele, o Muniz. Ele foi pastor em Carazinho também, e ele contava que teve algumas vezes que ele veio para Erechim, e antes dele ir para São Paulo, pastorear uma igreja lá, ele vinha e visitar a missionária Wanda. E ele dizia, não tinha, mal tinha uns asfaltos, não tinha sinalização, nós íamos com uns carros velhos, uns irmãos iam comigo lá de Carazinho. Tinha uma noite, nunca esqueço, pastor voltando de Erechim, 2 dormindo atrás, um tentando me manter acordado. Demoramos quase 5 horas para ir, chuva, neblina, um inverno. Aí a gente fica pensando e ouvindo aquilo, né? Eu disse, no meu coração, né? Eu disse, obrigado, Senhor, por nós poder continuar aquilo que muitas pessoas começaram com muito esforço, com muita determinação, com muito empenho, com muito amor. E isso não pode mudar no nosso coração. A gente valorizar todo o esforço que pessoas fizeram no tempo passado, mas nós também dar o nosso melhor, assim como nós ouvimos agora no início, no tempo presente. Porque vai passar a nossa época também. Daqui a um tempo vai chegar a hora que nós não podemos mais fazer nada. Estamos podendo viver nesse tempo da igreja. 45 anos que estamos comemorando de pregação aqui em Erechim. O tema que Deus tem colocado no nosso coração deste ano é uma história consolidada em amor. Uma história que possui um vínculo, que está firmada em um amor. E todo relacionamento, para ele ser duradouro, ele precisa de amor. Você que é casado, pense se não fosse o amor, você estaria casado ainda? Não estaria mais. Porque todas as dificuldades que nós enfrentamos dentro dos relacionamentos, nas nossas amizades, em qualquer coisa na vida, se não estiver firmado no amor, não dura. Então, por quê? Porque o amor, no amor existe uma doação, existe uma entrega. E é exatamente isso que nós podemos ver, que o relacionamento saudável precisa deste amor que se doa, que se entrega. Portanto, nós podemos pegar isso para toda a nossa vida. A nossa vida com Deus, qual o Deus que nós nos relacionamos? É um Deus que nos ama, que se entregou por nós, que se doou por mim e por você? Nós estamos no caminho certo. Caso contrário, se não for este Deus que você está cultuando, meu irmão, se converta hoje em nome de Jesus a este que se doou e que se amou e que te ama, que se entregou por você. Amém. Pastor, mas que Deus existe mais de um Deus? Claro, existe. Existem vários falsos deuses. Eu muito tempo não conhecia este Deus que me amou. Este Deus que se entregou, que se doou por mim. No ano de 2008 eu comecei a passar a conhecê-lo. E cada dia estou conhecê-lo ainda mais. O relacionamento de Jesus com a igreja é exatamente baseado neste amor. Jesus foi o primeiro a se doar e a se entregar pela igreja. O apóstolo Paulo diz isso em Efésios 5, 25. Ele está falando, vocês, maridos, amem a vossa mulher. Presta atenção, como? Igual, como? Como Cristo amou a igreja. Cristo amou a igreja. Assim mesmo se entregou por ela. Um amor que se entrega. Um amor que se doa pela igreja. Para quê? Para santificar essa igreja. Para purificar ela com lavagem da água. Pela palavra dele. A fim de apresentar essa igreja para si mesmo uma igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga e nem coisa semelhante, mas santa e inculpável. Ele se entregou por mim e por você, para ele apresentar eu e você, juntamente com toda a igreja de todos os tempos, a si mesmo, dizendo: se eles estão limpos hoje, foi porque o meu sangue, foi a minha entrega, o meu amor que limpou o Marcelo, limpou você, limpou a todos que creram no seu sacrifício. Foi para purificar a nós.
A igreja também é composta de uma reunião de crentes em Jesus Cristo. Tito 2,14, ele diz assim, ó, Jesus, ele mesmo, assim mesmo, se deu por nós, a fim de nos reunir de toda a iniquidade e purificar para si um povo. Jesus fez para si um povo. Glória a Deus. Eu faço parte desse povo, você também. Amém? Amém? Este povo que foi separado, purificado para si, ele diz, um povo todo seu, zeloso e de boas obras. E em contrapartida, nós, eu e você, somos os beneficiados deste amor que Jesus tem nos oferecido e continua a nos oferecer. Mas também nós precisamos ter uma resposta diante desse amor. Porque eu comecei falando que todo relacionamento, ele precisa haver uma correspondência de um amor que se doa e que se entrega. E este louvor que nós começamos a cantar no primeiro louvor de hoje, fala de nós gastar nossa vida para Ele. Por Ele que eu estou gastando a minha vida. Será que a gente não gasta a nossa vida pela empresa? Ah, mas pastor, eu também preciso da empresa. Claro que sim. Mas acima da empresa tem que estar Ele. Tem gente que só gasta a vida só para a sua empresa, gasta a vida só para o seu cônjuge, gasta a vida só para os seus negócios, gasta a vida só para as coisas da terra. E, em nome de Jesus, não é esse relacionamento, não é essa entrega que Jesus está esperando de mim, de você e de todo aquele que Ele se entregou, amou e se doou por Ele. Ele precisa agora e quer resposta de mim, de você e de todas as pessoas, de uma entrega também total. E dizer, Senhor, agora eu sou teu, meu coração é teu, e agora tudo que o Senhor me confiar é teu também. Eu vou administrar para abençoar a minha vida, a minha família, o teu reino, o que tu queres fazer. Então precisamos dar uma resposta, se entregar a Ele, a sua causa. Jesus tem uma causa na terra, amém? Então nós precisamos se entregar à causa dele, se entregar ao seu propósito. E relacionamentos duradouros possuem essa doação e entrega, então, de ambos os lados. E baseado nisso eu quero falar sobre o tema hoje, no amor à doação. No amor existe uma doação, uma entrega. E eu quero ler um texto do Antigo Testamento, 1 Reis, capítulo 19, versículo 19. Primeiro livro de Reis, do Antigo Testamento, capítulo 19, versículo 19, 20 e 21. São 3 versículos que estarei lendo. E quero compartilhar algo que o Senhor falou no meu coração. Ao decorrer dos dias da semana, o Senhor me trouxe essa palavra e eu fiquei andando, viajando e meditando. E ontem à noite, antes de ouvir a palavra, sentado lá na igreja de Guaíba, eu peguei minha agenda e eu comecei a anotar. E ali o Senhor me deu o tema, eu anotei os tópicos, e ali eu pude colocar no papel aquilo que estava no meu coração, que o Espírito Santo tinha me trazido. Eu quero compartilhar com você hoje. E esse texto falou ao meu coração, eu quero compartilhar com você. Encontrou aí? 1 Reis 19, 19? Amém. Diz assim, assim partiu Elias, dali achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou Eliseu os bois, correu para Elias e disse, deixa-me beijar ao meu pai e à minha mãe, e então te seguirei. Respondeu-lhe Elias, vai e volta. O que te fiz eu? Assim Eliseu o deixou e voltou. Tomou a junta dos bois e os matou. Queimou o equipamento de arar, e nele cozinhou a carne, e a deu a todo o povo, e comeram. Então se levantou e seguiu Elias e o servia. Amém. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Renova e ilumina ela no nosso coração nessa noite novamente. E cumpre, Senhor, em nós, nessa noite, a vontade que está no teu coração. Em nome de Jesus, queremos nos submeter totalmente debaixo da tua potente mão, para a glória e honra do teu nome. Amém. Amém. Irmãos, esse texto bíblico talvez você já tenha lido. Talvez você já conheça a história. Esse texto bíblico vai falar principalmente sobre o chamado, a vocação para um novo tempo na vida de Eliseu. Porque é um tempo onde as coisas estão trocando. Deus está preparando uma sucessão. Deus está preparando um líder para partir. Elias estava na hora de partir e precisava a obra de Deus continuar. E ao decorrer da igreja nós precisamos compreender que assim como a irmã Joana começou essa obra e o bastão foi passando por mãos, também ela está na nossa mão, mas nós temos que também saber que vamos passar amanhã ou depois.
Vai chegar a hora em que outras pessoas precisarão continuar aquilo para qual o Senhor tem nos chamado para nós sermos participantes durante um tempo, alguns anos da nossa história de vida. E saber que, como nós ouvimos domingo passado pelo pastor Marlos, que nós não começamos nada, foi outros que começaram antes de nós. E que se nós estamos fazendo alguma coisa, também provavelmente não vamos terminar. Outros vão continuar até terminar, até a volta do Senhor. Nós temos essa consciência no reino de Deus que existe sim uma oportunidade para todos nós, para toda a igreja do Senhor, fazer algo e ser participante da implantação do reino de Deus. E é exatamente isso que eu vejo. Um relacionamento que se doa entre o chamado e aquele que chama. Porque é isso que Deus está fazendo. Deus acaba agora chamando a vida de Eliseu, que estava fazendo a sua vida normal, diária, para um novo tempo, que mal ele sabia que ia começar. Mas agora Deus, ele vem e ele chama, ele se doa, ele desce, visita a vida de Eliseu através de Elias. E aí então ele também responde e se doa e se entrega completamente. Eu quero compartilhar algumas verdades no versículo 11 que nós lemos. Ou melhor, que não lemos, um pouquinho para trás. Nós lemos o 19. A primeira coisa que eu quero pensar com você nessa noite é que é Deus quem passa na terra e nos chama. Amém. É Deus que está passando na terra e chamando eu e você para junto dele. É Ele que está fazendo isso. Perceba no versículo 11, um pouquinho antes, nós lemos o 19. Todo o contexto do capítulo 19, você vai ver que Elias tinha passado por um momento difícil e ele tinha fugido da cidade, ele tinha ido para uma caverna, para o Monte Horebe, o monte de Deus. E ali ele estava então, não entendendo o que estava se passando na sua história de vida, naquele momento, naquele trajeto da sua história, do seu ministério. E Deus então desce, fala com ele, chama para ele ficar para fora e começa a explicar as coisas que Elias não estava entendendo. E dentro das explicações, Deus fala para Elias no versículo 11 e diz assim, ó, disse-lhe Deus, vem para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor, pois ele vai passar. Então, um grande e forte vento fendeu o monte, Deus despedaçou as penhas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo uma voz calma e suave. Ouvindo esta voz, Elias envolveu o seu rosto na capa e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Então lhe veio uma voz que lhe dizia, o que está fazendo aqui, Elias? Respondeu ele, Senhor, eu tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada e fiquei sozinho. Só eu agora estão tentando matar a mim também. O Senhor disse agora, vai, volta pelo teu caminho do deserto, por Damasco. Quando lá chegar, você unge Azael, rei sobre a Síria. Ao 16, presta atenção. E Jeú, filho de Ninsi, ungirás como rei Israel. E agora o final do 16. E também Eliseu, filho de Safate, ungirás profeta em teu lugar. Aleluia. Onde que Deus estava falando com Elias? Onde que Eliseu estava? Lavrando. Perceba que antes de chegar a voz até mim e a você, Deus já estava falando o nosso nome para pessoas e corações. É Deus que passa na terra e nos chama, é Ele que atrai a mim e a você até Ele. Veja que antes mesmo de Eliseu sequer pensar em ser um profeta, ou ter uma missão específica, ou para algum propósito para a sua vida diferente, Deus veio na terra e declarou o seu futuro chamado para a vida de Elias. Está sabendo? Vai acontecer isso na vida do fulano, mas ele nem está sabendo que isso vai acontecer, porque eu o chamei. E aí eu fico pensando, irmãos, quanta coisa existe a meu respeito ainda que eu nem sei. Quanta coisa existe a teu respeito, a tua casa, quantas promessas a respeito da tua família, dos teus descendentes que você nem sabe ainda, que nem chegou aos nossos ouvidos. E é este mesmo Deus que continua fazendo e nos atraindo até Ele, trazendo a nós esses planos maravilhosos de nos chamar. Quem dera, quem pensava eu ser um pregador do Evangelho, meu Deus, está aí minha irmã.
Quem pensaria sobre isso? Eu pensaria sobre isso? Nunca pensei sobre isso. Mas o dia que chegou a oportunidade, meus irmãos, como é maravilhoso nós podemos aproveitar essa oportunidade, saber que Deus nos escolheu. E talvez tem pessoas que nos esqueceram, ou isso, aquilo, aconteceu um monte de coisa, não interessa. Mas Deus tem um propósito. O amor de Deus alcançou a vida de Eliseu, ele também alcançou a minha, alcançou a sua. E é exatamente isso que também Jesus falou em João 12:32. Eu, porém, quando for levantado da terra, eu vou fazer o quê? Eu atrairei todos a mim. Foi o amor que se entrega, o amor que morreu, o amor que se doa. Quando ele está na cruz, levantado da terra, ele está atraindo a si o olhar de toda a humanidade. Se a cruz de Jesus não te atraiu ainda, seja atraído em nome de Jesus nessa noite. Amém. Se o amor de Jesus que se doou e se entregou por você não te atraiu ainda, em nome de Jesus nessa noite, seja atraído, não por mim, mas pelo amor dele. Amém. Pela voz que vem dele, pelo Espírito Santo que está falando em nome de Jesus. Amém. Precisamos compreender que antes de nós pensar em se doar, alguém se doou primeiro que nós. Foi ele que se doou por mim e por você. Quando nós conseguimos compreender o tamanho dessa doação, o tamanho dessa entrega, então fica fácil. Fica fácil. Diga para o irmão aí, fica fácil. Fica fácil, Lucas. Fica fácil, Taina. Fica fácil do quê? Fica fácil de nós também se entregar. Fica fácil de se entregar para este Deus que se entregou por mim e por você. O que impede você de se entregar para alguém que se entregou por nós? Como que eu me entrego para minha esposa porque ela se entrega para mim? Este é o relacionamento, é a comparação entre o Cristo e a igreja, entre a igreja e Cristo, entre o marido e a esposa e o marido. Quando há essa entrega total, essa doação. Por quê? Porque eu sei que a outra parte também fez isso como por mim, por você. Agora, como que a gente não se entrega? Então não resista em nome de Jesus. Se entregue ao amor do Senhor. Se entregue a Ele, se entregue por Ele. E diga, Senhor, eu sei que você entregou por mim, eu vou me entregar para o Senhor. Essa noite eu me entrego para Ti completamente. Quero me entregar completamente, quero me doar para Ti. Porque foi Ele mesmo que abriu mão de toda a sua glória por amor a mim e a você. É isso que Paulo diz aos Filipenses. Capítulo 2, versículos 6 e 7. Ele, sendo Deus, em forma de Deus, Ele não considerou ser igual a Deus algo que Ele deveria ficar apegado. Pelo contrário, Ele se esvaziou de si mesmo. Se esvaziou, tomando forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Foi um Deus que abriu mão da sua glória, abriu mão de tudo o que era, da sua essência, para se tornar homem, para vir e se entregar por mim e por você. No relacionamento baseado no amor existe essa doação, essa entrega. Deus, o Pai, Jesus, o Filho, o Espírito Santo nos dão um exemplo para que assim também possamos nos doar à sua causa, ao seu reino, aqui na terra, em nome de Jesus. E aí, você está disposto a se doar a Ele pela sua causa? E, meu Deus, Senhor, volta em nome de Jesus. Tem pouca gente aqui se doando para a tua causa, Senhor. Você está disposto a se entregar a Ele e a obra dele, a causa dele? Não é, não. O nome do Marcelo, esqueça. O nome da Vida Nova pode esquecer se você quiser. Mas não esqueça o nome do que se entregou por você. A igreja, o nome da igreja não vai te salvar. O nome do pastor não vai te salvar. O nome de Jesus é que salva você e a mim. Amém? É Ele que nos salva. Ele que se entregou por mim e por você. É a causa dele que nós estamos entregues. Será que já temos ouvido esse chamado dele? Ele está nos chamando para ainda nós andarmos mais, para nós fazermos mais. Sem nós entender o que o Senhor está nos chamando, para o que Ele está nos chamando, fica difícil de haver essa doação e essa entrega. Por quê? Porque normalmente a gente se entrega e se doa quando nós vemos que este amor, este relacionamento é correspondido, nós temos facilidade de se entregar. Portanto, que nós possamos nessa noite receber essa entrega, este amor de Jesus, porque é exatamente este tipo de relacionamento que está consolidando. São 45 anos que não estamos pregando de pessoas, mas do amor que se entregou pela vida da humanidade. Por isso que essas portas continuam abertas. Por isso que vão continuar abertas, se continuarmos pregando essa verdade. A partir do momento que nós mudarmos o discurso e a pregação, está fadado ao fracasso, de terminar, de falir.
Porque a obra que continua até a volta do Senhor é aquela que é onde Ele é o autor e consumador. Aquele que é a pedra de esquina que sustenta todas as coisas. É este Evangelho. É este Evangelho que sustenta a igreja do Senhor sobre a face da terra. Por mais que tenha perseguições, como já teve muito tempo na história da igreja. É só nós estudar um pouquinho. Portanto, nessa noite que nós possamos ouvir e receber o chamado de Deus, particularmente para mim e para você, talvez você diz, pastor, mas já sou crente, eu já sou batizado, sou membro da igreja talvez há tanto tempo. Não estou falando do que já passou, irmão. Eu não estou falando do passado te trouxe até aqui, mas de hoje vai te levar para onde? É de hoje em diante que nos interessa. É de hoje em diante que nós temos que olhar ainda e fazer aquilo que está nas nossas mãos, porque aquilo que passou já fizemos ou já deixamos de fazer. Agora é de hoje para diante que nós temos uma oportunidade de nós continuarmos sendo visitados por Deus que está passando sobre a terra, nos chamando. Segunda verdade, no versículo 19 ainda, diz assim no texto: e assim partiu Elias, saiu e achou Eliseu, filho de Safate. Segunda verdade que eu quero compartilhar com você: Deus usa pessoas para nos chamar. Deus usa pessoas. Esse é o processo mais utilizado por Deus desde os tempos antigos para chamar homens e mulheres para fazer juntos a missão com Ele. Não é a missão para Ele. Não. Ninguém foi chamado para fazer nada para Deus. Todos são chamados para fazer algo com Deus. É fazer junto com Ele. Porque se dependesse da nossa capacidade, meus irmãos, misericórdia. Agora, quando nós trabalhamos em parceria com o Criador de todas as coisas, é sucesso. Não tem erro. As coisas continuam. Aquilo se perpetua. Aquilo consegue continuar, passar gerações, e assim continua sendo a igreja. Elias obedece o direcionamento de Deus e encontra Eliseu. Através de Elias, Eliseu agora consegue ouvir a voz de Deus para a sua vida. Ei, se você não conseguir ouvir a voz de Deus através de um homem, de uma mulher, você precisa abrir teu coração para ouvir a voz de Deus, que Deus vai usar pessoas. Ele usou até jumento, custa o que usar eu para falar contigo? Não é verdade? Não usou a mula de Balaão? Mas então, gente, eu me considero um pouquinho melhor que a mula. Abra teu coração para ouvir a voz do Senhor. Pode ser comigo hoje que Ele está usando. Então, nós precisamos estar atentos. Sabe? Isso é uma coisa que às vezes a gente fecha o coração por causa de alguma coisa com alguém, ou com o pregador, ou com a pregadora, ou com as pessoas. Nós precisamos estar atentos que essas pessoas têm uma voz de Deus para falar com a gente, independente do problema que talvez a pessoa tenha. Interessante que Eliseu poderia julgar Elias pelos últimos acontecimentos. Afinal, ele tinha fugido de uma mulher, Jezabel, mulher de Acabe. Ele tinha fugido um pouquinho antes. Eliseu poderia dizer e estar com seus olhos espirituais fechados para Deus por causa do profeta Elias. Eliseu poderia estar com seus ouvidos espirituais fechados para Deus por causa do profeta Elias, por causa do que tinha acontecido na sua vida. Mas Eliseu poderia estar com seu coração fechado para Deus, para um novo tempo que Deus tinha para a sua vida, por causa do profeta Elias. Mas não é isso que acontece. Eliseu estava completamente aberto para Deus, para os seus enviados, mesmo apesar das suas humanidades e dos seus erros. Mesmo sabendo que são homens, mulheres, pessoas, falhos, assim como a gente é. Hoje o Espírito Santo está falando com nós, que nós possamos estar com nossos olhos abertos, nossos ouvidos abertos, nosso coração aberto, e Senhor, eu quero ouvir a tua voz, eu não quero ouvir a voz do pastor, talvez é chata a voz dele, sei lá, desafinada, não sei, mas ouça a voz do Espírito Santo falando contigo em nome de Jesus. Não me interessa nada se você vai saber o que eu falei, eu gostaria que todos saíssem daqui dizendo assim: Senhor, eu ouvi a tua voz. Eu ouvi a tua voz falando comigo nessa noite. A voz do Senhor que faz diferença na nossa história. Pois será através destes homens e mulheres falhos que Deus vai nos chamar para novos tempos que virão sobre nós e sobre a nossa família. Como estão os nossos olhos, nossos ouvidos, nosso coração? Deus continua usando pessoas, apesar das suas humanidades, falhas, para nos introduzir na missão com Deus. Que nós possamos estar atentos em nome de Jesus. Terceiro, versículo 19 ainda. Deus chama pessoas trabalhadoras. Pessoas que estão trabalhando. E é isso que diz ali, ó, que estava o quê? Lavrando.
Eliseu estava fazendo o quê? Lavrando. Uma junta de boi, um arado, lavrando. 12 juntas de boi. Ele estava lá na 12ª, lavrando a terra, trabalhando. Deus chama pessoas que estão trabalhando. Eliseu estava fazendo bem feito aquilo que estava já nas suas mãos. Ele não estava de braço cruzado. Não estava de braço cruzado, assim, esperando, não sei o que vai dar, vamos ver o que vai dar na vida, esperando algo novo surgir, vamos ver. Não, ele estava fazendo bem feito aquilo que estava na sua mão. Até hoje, se você encontrou, eu não encontrei. Até hoje eu não encontrei na Bíblia ninguém sendo chamado por Deus para uma missão especial que era preguiçoso, que não estava fazendo nada, que estava ocioso, ou que estava desocupado. Não, eu não encontrei. Se você encontrar, talvez, eu não sei tudo da Bíblia mesmo, né? Estou aprendendo ainda. Se você encontrou, me mostre, até para mim, que eu posso pedir, excusar-me aqui, me pedir perdão. Sempre vamos ver Deus chamando pessoas que estavam ocupadas com aquilo que estavam fazendo dentro das suas responsabilidades. Se as maiores empresas mundiais recrutam as melhores pessoas para as suas missões, para a missão da empresa, quanto mais, ou imagine Deus, se vai chamar pessoas preguiçosas para o maior projeto de todos os tempos na Terra, que é a implantação do reino de Deus. Deus vai chamar pessoas trabalhadoras, pessoas esforçadas, que estão fazendo bem feito aquilo que está na sua mão. Tempos, agora nós vamos ver que os tempos que nós precisamos hoje são pessoas que estão trabalhando, e normalmente Deus chama pessoas que estão trabalhando. Assim foi, assim continua sendo. Que estão fazendo bem feito aquilo que está nas suas mãos hoje. Deixando claro, meu irmão, minha irmã, que a preguiça é diferente da capacidade. Até porque a grande maioria dos chamados por Deus sempre houve um sentimento de incapacidade humana. Senhor, eu disse isso muitas vezes. Não sei se mais alguém já se pegou nessa situação como eu. Dizendo, Senhor, mas chama meu irmão, ele é mais capacitado que eu. Chama outra pessoa, chama outro irmão, eu nem sei falar direito, eu não sei fazer isso. A gente se sente incapacitado diante do tamanho da missão, isso é verdade. Agora, isso é diferente de uma pessoa ser preguiçosa. Mas Jesus mesmo disse que é o próprio Espírito Santo que vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16:8. Nós não vamos convencer ninguém, nós só precisamos ir falar aquilo que ele falou, aquilo que ele anunciou. E quem vai convencer a obra é o Espírito Santo. Algo importante para a nossa reflexão e alinhamento hoje eu estou cuidando bem daquilo que Jesus já me deu? Tu está cuidando bem aí da sua família, dos seus filhos, do trabalho, da empresa, sei lá, está cuidando bem? Pastor, tem que alinhar os negócios que não está legal, então começa a cuidar melhor, que daí Deus vai te confiar um pouquinho mais ali na frente. Porque eu estou trabalhando segundo a minha capacidade e os talentos que eu recebi do Senhor. Na parábola do talento diz o quê? E distribuiu 5 para um, 3 para outro e 2 para outro. Não foi assim? E 1 para outro. Foi assim, né? 5, 3 e 1. 5, 3, 2. 5, 2 e 1. Isso aí, obrigado. Segundo, ainda continua dizendo o texto, segundo a sua capacidade. Aquele que recebeu um tinha capacidade de cuidar de um, mas ele não cuidou. Nós recebemos segundo a capacidade que Deus nos dá. Só somos chamados para a nova missão, para novas missões, aquele que está se doando, se entregando com o que já tem. Não faça bem feito aquilo que está na sua mão, em nome de Jesus. Versículo 19 ainda, presta atenção aí para nós seguir. Deus nos dá uma oportunidade e nós precisamos decidir. Versículo 19 diz assim, Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Elias passou e lançou a sua capa. Pensa só na pregação. Presta atenção comigo. Que pregação, né? Nossa, que discurso. Que eloquência. Né? Não teve discurso nenhum, gente. Não teve pregação nenhuma. Teve uma capa lançada. Teve uma capa que foi lançada no chão. Este fato de lançar a capa, talvez foi apenas um ato espontâneo do profeta. Tinha dentro do contexto histórico do povo hebreu, que, por exemplo, se uma criança fosse órfã, e não tinha pai ou mãe, que não é o contexto de Eliseu, quando este homem lançava a capa sobre essa criança, era uma forma de dizer, eu vou te adotar, tu vais ser meu filho. Era uma forma de adoção.
Provavelmente não é esse o contexto, porque a palavra de Deus diz que Eliseu pediu para ir beijar seu pai e sua mãe, ele não era órfão. Mas de fato ele entendeu alguma coisa, Deus falou com ele alguma coisa, que ele entendeu que tinha um novo tempo e uma nova missão para a sua jornada, para a sua vida. Ele entendeu que ali diante dele estava uma nova oportunidade de uma vida diferente. Havia uma capa caída ou estendida diante dele. E daí ele estava então vendo e aproveitando a oportunidade que estava diante dele. E nós aproveitamos ou desperdiçamos as oportunidades da vida. Quem nunca perdeu uma oportunidade? Meu Deus, quantas oportunidades perdemos. A gente pensa, meu Deus, eu perdi aquela oportunidade, aquele negócio era da minha vida. Podia ter me endireitado, podia ter comprado uma casa barata, podia ter comprado um carro bom, podia ter feito um baita, um investimento, sei lá, tantos negócios, oportunidades que a gente perdeu. Eu espero que a minha esposa nunca disse, não, eu poderia ter casado melhor, né? Ainda bem, não, você aproveitou a tua oportunidade, né? Assim seja também sobre o seu casamento, em nome de Jesus. As oportunidades. Nós aproveitamos ou desperdiçamos. Hoje continua sendo assim. Aqui está, então, uma oportunidade de nós sermos adotados se ainda não somos como filhos de Deus. Deus está nos dando a oportunidade todos os dias de nós não sermos mais órfãos. Se porventura tem algum órfão aí, nessa noite Jesus quer te adotar. Amém. E tu sabe que se Ele te adota, Ele vai te dar uma herança. Glória a Deus. Louvado seja Deus. É uma herança que não é terrena. É nas mansões celestiais. Hoje temos uma oportunidade de novos tempos, novas promessas, novos tempos ministeriais na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja, na missão junto com o Senhor, e cabe a cada um de nós responder, sabendo que talvez vamos aproveitar ou desperdiçar. Versículo 20, vamos lá, para nós terminar ainda hoje. Deixa-me beijar meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Nós vamos precisar deixar para receber. Sempre nós não vamos conseguir carregar nos braços algo novo se nós já estamos com os braços cheios. É um tempo de troca. É um tempo de abandono e de recebimento. Você consegue dirigir 2 carros ao mesmo tempo? Os homens aí, mulheres que são motoristas, mulheres. Ou tu tem que deixar um carro e dirigir o outro? Tu não consegue dirigir os 2 ao mesmo tempo. Vai saber se daqui um pouco surge o Elon Musk aí me desmentindo, né? Dirigindo 2 carros ao mesmo tempo virtual, né? Já tem aí uns carros andando sozinho, tem motorista preciso. Estou falando fisicamente, tá? Em nome de Jesus, tá? A gente sempre vai ter que ter um momento de deixar para receber. Veja que Eliseu precisou deixar algumas coisas que faziam parte da sua vida até então, para começar a receber um novo propósito de Deus para a sua vida dali em diante. Primeiro de tudo, ele teve que deixar seus bens. Ele não ia conseguir carregar todos os seus bens nas suas costas e levar junto. Ele tinha uma jornada, um novo tempo, uma nova caminhada. Ele precisou deixar seu trabalho, esse é o contexto dele. Precisou deixar aquele trabalho de arar a terra, para agora ser alguém que andar junto com o profeta Elias. Ele precisou deixar seu pai e sua mãe, o chamado era para ele. Não quer dizer isso, nós não estamos falando de abandono, estamos dizendo de apenas deixar para viver um novo tempo. Infelizmente, a grande maioria das pessoas não compreende essa verdade bíblica e desta forma, e às vezes não consegue viver aquilo que está proposto, porque às vezes não se livra de coisas que tem que deixar. Infelizmente, pais não deixam os seus filhos voarem. A gente conhece quantos pais que ficam amarrando os filhos em volta de si e não deixam eles voar. Chega um tempo que tem que ir, fazer como a águia, pegar no ninho e largar no penhasco, vai. Está na hora de voar. Não pode largar antes do tempo, mas quando chegar o tempo tem que liberar para ir. Quantos filhos também não conseguem, às vezes, desgrudar da barra do pai e da mãe? A gente sabe disso. Então é de ambos os lados, nós precisamos saber que existem tempos que é preciso romper ciclos para começar outros. Nós vemos que desde o tempo do Éden, Deus disse para o homem, deixará o seu homem, o pai e a mãe, se unirá à sua esposa e serão uma só carne, ou seja, uma nova família. Tem tempo que tem o quê? A palavra de deixar. Ou seja, se não deixa um ciclo, não consegue começar outro. Na vida nós vamos passar por processos e precisaremos saber fechar e iniciar, deixar para receber. Nós precisamos passar por isso. Caso contrário, a gente não consegue viver o novo.
Até porque a estrutura antiga, meu irmão, minha irmã, a estrutura antiga não suporta o novo que está chegando. Precisa haver uma outra estrutura. E é isso que Jesus está falando em Mateus 9, versículo 16 e 17. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha. Por quê? Porque o remendo vai romper a roupa e vai fazer um rasgo ainda maior. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompe-se os odres. Derrama-se o vinho. E os odres agora se estragam. Mas, ao contrário, coloca-se vinho novo em odres novos. E ambos se conservam. Um odre antigo receber um vinho novo, ele não suporta, ele rompe e perde o vinho e o odre estraga para sempre. Por quê? Porque a estrutura antiga não suporta aquilo que está vindo de novo. E nós precisamos estar abertos a isso, porque isso não vem de homens, isso vem do próprio Deus, do próprio Espírito Santo. Os tempos passam, nós ouvimos isso do pastor Lima. Não é isso? Lá na convenção. Ele diz, eu admiro vocês, mas eu ainda continuo com umas coisas antigas. E eu não estou dizendo que vocês estão em pecado. Eu continuo com o meu terno, com a minha gravata, isso, aquilo. Mas ele entende que os tempos mudaram. Ele diz, eu entendo que a forma de pronunciar o Evangelho para essa geração, do meu tempo, nós não conseguimos mais. Precisa haver algo mais contemporâneo. Ou seja, o conteúdo é o mesmo. Mas agora Deus está mudando o formato de nós aplicarmos essa verdade nos tempos modernos. Porque cultura e tempos e as pessoas vai mudando. Então nós precisamos estar abertos a nós talvez mudar até a nossa estrutura, para nós recebermos algo novo da parte do Senhor. Caso contrário, se a estrutura for antiga e vira coisa nova, ambos se perde. Tanto eu, quanto também aquilo que vem do Senhor. Versículo 21. Tomou as juntas de boi e os matou. Ele era gaúcho, fez churrasco. Churrasco, viu? Queimou os equipamentos de arar, cozinhou a carne e deu ao povo comer. Fizeram um costelão, talvez um boi no rolete. Ou 2 boi no rolete, porque era uma junta de boi, né? Hã? Não, ele matou a dele. Matou e veio o churrasco. O que eu aprendo com isso? Precisamos ter convicções. Convicção de futuro. Para assim romper com o passado. Quem não consegue ver o futuro, não rompe com o passado. Como é que você vai conseguir viver algo novo se você não viu algo novo? A gente fica agarrado. Por exemplo, vou pegar um exemplo que nós estamos no meio do oceano. As ondas gigantes vêm. E nós estamos ali agarrados numa boia. Pedindo socorro. Se você não viu ninguém vindo, tu não larga da boia nem a pau juvenal. Agora, se você viu que está vindo alguém de jet ski, um bombeiro, um socorrista, e você está vendo que ele está vindo, daqui a pouco tu larga aquela boia e você começa a nadar em direção, o quê? Ao socorro, ao novo que está chegando. Por quê? Porque você viu algo novo. Agora, se tem 2 pessoas na situação, um vê e o outro não vê, o que acontece? Um larga e vai, o outro fica agarrado na boia. Ficou agarrado naquilo que viu. Então, a convicção é muito importante no processo da caminhada cristã. A convicção é algo muito pessoal. Cada um de nós. E nós não conseguimos passar essa convicção de uma forma contra o seu, contra o V. Cada um de nós precisa estar com os olhos e ver e contemplar. Foi isso que Eliseu viu. Eliseu viu uma oportunidade, uma convicção de futuro, e assim ele conseguiu romper, matou os bois, fez fogo. Ele disse, nunca mais vou lavrar. Para essa vida eu não volto mais. Deus tem algo novo para a minha história. Eu fico pensando talvez nos outros camaradas ali lavrando. Eu digo, se lascou, vai dar errado esse negócio, vai ter que comprar outros boi, vai ter que ir no ferreiro pegar uma lâmina de arado, vai ter que ir para o mato pegar madeira. Será que não houve assim? Que doido esse cara. Quando a gente faz umas coisas com Deus, as pessoas chamam nós de doido também, fique tranquilo. Por quê? Porque se eu e você agirmos na convicção do que Deus está nos chamando para a gente viver, tem muita gente, para não dizer a grande maioria, talvez seja, não vai entender o que nós estamos vendo. Mas quem tem convicção do futuro, tem facilidade de romper, queimar aquilo que ficou no passado. Por quê? Porque está andando, está com os olhos, vendo o futuro, e agora o passado se torna insignificante. Por quê? Porque ele está vendo um grande tesouro. Um grande tesouro ali na frente.
Só que isso só fará sentido para quem? Para quem viu isso. Por isso que uma pessoa, quando ela encontra Jesus, que ela é salva por Jesus, e o amor de Jesus começa a encher seu coração, ela começa assim, olha, por que está tão feliz aqui dentro? Nossa, ele quer contar para todo mundo, ele quer que as pessoas se convertam também. Por quê? Porque algo aconteceu. Os seus olhos se abriram, o seu coração recebeu algo da parte de Deus. E os outros ficam olhando assim, talvez que não viveram ainda aquilo. Meu Deus, que lavagem cerebral que fizeram na cabeça do Manuelzinho, do Marcelo. Meu Deus, que poder que tem esse pastor para fazer toda essa influência na cabeça dessa pessoa. As pessoas não entendem. Quando nós já contemplamos o que eles ainda não contemplaram. E nós precisamos também estar cientes disso. Que tem coisas que Deus já nos mostrou e nós já vimos esse futuro. E talvez pessoas que nós amamos ainda não viram. Tenha paciência, daqui a um pouquinho Deus vai mostrar para eles também. Aleluia. Essas pessoas também vão ter a experiência, também vão contemplar este futuro. Vão ter facilidade de queimar as coisas do passado. É tudo um processo de onde o próprio Deus vem na terra. Nós começamos dizendo isso. E é Ele mesmo que nos chama, é Ele mesmo que nos atrai. É Ele mesmo que nos leva. Tenha paciência. Você não converte ninguém, eu não converto ninguém. É o Espírito Santo que convence, que converte os corações. É Ele que chama homens e mulheres para este novo tempo. E que privilégio que nós já temos de estar aqui, fazendo parte deste maior projeto do reino de Deus, da implantação do seu reino aqui na terra. Por isso, eu reforço a importância da convicção na vida de alguém que foi e está sendo chamado por Deus. Você precisa ter essa convicção diariamente. Porque vai ter muitos tempos difíceis, onde a tua convicção ela vai ser confrontada com a realidade da terra. Vou pegar o contexto mesmo do profeta Elias, um pouquinho antes. Ele criou um momento ali no capítulo 18, ele faz um grande desafio com os profetas de Baal, e acontece o quê? O desafio do Monte Carmelo. Ele ora sozinho, fogo do céu desce, consome todo o altar. Onde antes 850 profetas de Baal e da deusa Azerá estavam lá orando e clamando e não acontecia nada. Agora ele pensou, a nação inteira se converteu. Todas as pessoas vão voltar a Deus. Não aconteceu isso. E então a convicção teve um choque com a realidade. E ele precisou agora ir para o Horebe para se encontrar com Deus e conseguir novamente ressignificar toda a sua convicção e entender o destino final da sua história. Assim também vai acontecer comigo e com você. Ei, Senhor, foi coisa da minha cabeça aquilo? Senhor, aquela voz que eu escutei, aquela experiência que eu tive com o Senhor, foi coisa da minha voz ou foi o Senhor que falou comigo? Foi coisa da minha cabeça? Foi coisa da minha cabeça? Ou foi o Senhor que falou comigo? A convicção, ela não nos isenta dos problemas, das dificuldades. Porém, ela vai manter nós firmes no propósito para o qual o Senhor nos chamou. Como está a sua convicção de futuro hoje, meu irmão, minha irmã? Você coloca em pé. Como está a convicção de futuro? O que você pensa? O que Deus tem te mostrado a respeito da tua família, dos teus filhos, do trabalho, principalmente da tua vida eterna? Se chegasse hoje, o tempo de você partir dessa terra, qual é a expectativa sua de eternidade? Depois da morte, o que te espera? Pastor, nunca parei para pensar nisso aí. Então pense hoje, mais sério isso do que nunca. É mais sério do que você pensa, meu irmão, minha irmã. Nós temos que ter essa convicção e essa certeza que Jesus morreu e se entregou por mim e por você. E se vivermos aqui, vivemos com Ele. E se nós partirmos daqui, estaremos com Ele. Essa convicção tem que estar ardente todos os dias no nosso coração. Tem muitas pessoas talvez fazendo coisas para Deus sem uma convicção do que Deus está fazendo. Lembra do profeta Jonas? Até foi contrariado pregar para Nínive, terminou o livro triste, cabisbaixo, não entendendo o que Deus estava fazendo. Ele até fez coisas para Deus, mas não é este o propósito para mim e para você. É para nós fazer junto com Deus, junto com Ele, junto com o Senhor. Precisamos andar e aprender servindo quem já está na missão, e é isso que diz o versículo 20 final. Então ele se levantou e ele começou a andar, seguir Elias.
servindo junto com Elias. Eliseu entendeu que havia sido chamado para ser o sucessor, ou seja, tem um processo, tem um tempo, não é agora que eu vou começar, mas daqui um pouquinho vai chegar a minha hora, e enquanto eu não começo efetivamente, eu estou fazendo e aprendendo com quem já está fazendo. Ande junto com pessoas que já estão andando no ministério, na vocação, no propósito, no rumo de Deus. Tem muita gente, infelizmente, que acaba se perdendo entre o chamado e entre o cumprimento do chamado, ou seja, no meio do processo. E o meio do processo não é para a gente se perder, é para a gente ser capacitado. É para a gente estarmos aqui de braço dado com alguém caminhando, não nos perder no meio do caminho. Lembre-se que quando Abraão recebeu uma promessa, e nós ouvimos isso na ministração de sexta-noite, se não me falha a memória, quando ele recebeu a promessa que ele seria pai, e os tempos foram passando, e Sarai, sua esposa, não engravidava, aconteceu que ele disse: tá bom, vou ter um filho então com Agar, a tua serva. E os problemas só aumentaram, e duram até hoje. Toda aquela guerra que existe lá são filhos de Abraão, filhos de Agar e filhos de Sarai, filhos da promessa, filhos da permissão humana e divina. Que nós possamos estar atentos, que quando Deus nos chamou para uma missão, para algo, e talvez você pense: mas pastor, essa chamada é para os missionários, é para os pastores. Não, Deus chamou para salvar a tua casa. Se você e eu formos bem sucedidos, assim como Noé foi, de salvar a sua esposa, seus filhos e suas noras, toda a sua família, nós já somos bem sucedidos, meus irmãos. Se nós conseguirmos salvar os nossos familiares, já somos bem sucedidos. Deus tem chamados para nós todos os dias, no micro e também no macro. Talvez tem pessoas, eu tenho plena convicção que Deus tem aqui pastores, tem missionários, tem líderes aqui que vão ir para outros lugares. Porque assim como Eliseu vão ter que abandonar a carreira, vão ter que abandonar um monte de coisa para ir para uma missão específica. Mas agora todos nós temos um chamado para andar junto com Deus, e para andar junto com outros homens, outras mulheres, outras pessoas, e servir eles junto na missão. E é exatamente isso que acontece depois, se você continuar lendo o segundo livro de Reis. E eu vou resumir para ensinar, para concluir, melhor dizendo. Acontece que passam os dias, e Eliseu sempre andando com Elias. E Elias vai e disse assim: Eliseu, fica aí. E ele está dizendo: não, Senhor, eu não me afasto de você. Aonde tu está, eu estou junto, eu quero te servir, eu quero aprender, eu quero estar ali junto. Chegou uma hora e Elias disse assim: tá, me pede o que tu queres então, o que queres que te aconteça? E aí ele perguntou e disse assim: Senhor, eu quero a porção dobrada do teu espírito. E daí Elias disse: coisa difícil tu pediste. Mas se tu vires eu ser arrebatado dessa terra, que Deus, quando eu morrer, tu vê eu morrer, me sumir, Deus vai fazer. E se você não me ver sumir, é porque Deus não vai fazer. Determinado dia estão caminhando, e Eliseu disse: eu estou sempre perto, não ficar você dormir aqui, eu durmo aqui, porque aquilo que eu quero, eu não quero me afastar. Eu quero viver aquilo que eu pedi a Deus. E então vem carros de fogo, cavaleiros de fogo, uma carruagem de fogo, vem, divide eles dois, e um redemoinho levanta Elias e o leva aos céus. E Eliseu está ali, contemplando tudo aquilo, e ele olha para aquilo e só vê a capa de Elias caída. E ele vai, fica triste, mas ele pega aquela capa e ele chega diante do Rio Jordão e ele diz assim: Senhor, até então ele era apenas alguém que estava andando e estava dentro do processo de capacitação para viver aquilo que Deus tinha vindo chamado. E ele chega diante do Jordão e ele diz: Senhor, Deus de Elias, e agora? Onde tu está? E ele pega aquela capa de Elias e fez como Elias tinha feito quando eles tinham passado por lado de cá do Rio Jordão, e bateu na água com aquela capa. E o Rio Jordão se abriu, assim como foi aberto pelo profeta Elias. E ali começa o grande ministério da vida de Eliseu. E é exatamente tudo que ele fez na terra. Ele encontrou este homem
que estava lá com muitas afazeres, com um monte de coisa para fazer, Eliseu amou também este Deus. Ele se entregou a Ele, se doou a Ele. Amou a Deus e se doou a Ele. Quem ama se doa. Deus nos amou, se doou por nós, mas também o contrário precisa ser verdadeiro de nossa parte. Portanto, nessa noite eu quero orar contigo, para que nós possamos continuar uma história consolidada no amor de Jesus, no amor que se doa, amando a Ele e amando as pessoas, nos amando uns aos outros, apesar das dificuldades, das diferenças que temos, amando-nos uns aos outros, com o amor que recebemos do nosso Pai. Feche teus olhos, vamos orar.